infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê doces Nolasco. Aproveite a promoção de goiabada Nolasco. Pague 2 e leve 3. Doces Nolasco. Loja da Fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. São 8h04, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos ao nosso papo com Odisseia Carvalho. Arnaldo, bola com vocês de novo. Odisseia, a gente estava falando aqui da questão municipal e teve esse erro estratégico que a gente vem falando sobre ele sempre. O líder do governo de Anápolis, quando esteve aqui, chegou até a dizer que não houve a proposta de 4,18. Houve uma sinalização. Mas, enfim, mesmo que seja uma sinalização, na nossa opinião aqui, acho que é clara, realmente foi um erro. Por outro lado, se teve esse erro, houve um acerto, um aceno de acerto, pelo menos para a maioria dos servidores de educação. Eu quero ouvir sua opinião quanto a isso, quando o prefeito manda para a Câmara, na última semana, um projeto para eleição direta de diretor para todas as unidades da rede municipal. Como que o CEP tem acompanhado essa movimentação? Vocês já conhecem o projeto? Vocês são favoráveis a esse projeto de eleição direta? Pois o prefeito está colocando como uma das reivindicações atendidas por nossa categoria essa eleição de diretores. E eu vou agora explanar aqui para vocês que não é verdade, porque o projeto que nós encaminhamos, o CEP, junto com o Conselho Municipal de Educação, nós tivemos várias reuniões com outras entidades, não é o mesmo que o prefeito está encaminhando. Só para você ter uma ideia, nós vamos apresentar hoje, através dos vereadores de oposição, ontem tivemos uma reunião apresentando as nossas emendas. Na verdade, este projeto se assemelha em muito com o projeto de lei do governo de Rosinha. Por incrível que pareça, eu vou dizer onde. Existe aqui um artigo em que coloca que o servidor estatutário da rede municipal, ativo ou inativo, ou seja, aposentado, também poderia estar concorrendo, exercendo as funções de pedagogo. Isso aí está de acordo com o nosso. Ou em caso, aí é que vem a discordância, ou em caso de não fazer parte dos quadros efetivos da rede municipal e comprovar a experiência mínima de 1 ano na gestão. Ou seja, abre brecha para pessoas que não são servidores estatutários estáveis a concorrer. Ou seja, pessoas da comunidade poderão concorrer. E isso, no nosso entender, não pode acontecer. Isso é o mesmo modelo do governo anterior, que elegeu pessoas que não eram da educação e que, infelizmente, em sua maioria, não digo todos, acabam sendo cabos eleitorais dentro das unidades escolares. Mas essa comprovação de gestão é de gestão escolar, é específica? É diretor, exatamente, de comprovação de gestão escolar. Então, no nosso parecer, no nosso projeto de lei, nós colocamos, tem que ser estatutário. O servidor, para concorrer à direção da unidade escolar, ele tem que conhecer a realidade, ele tem que estar no mínimo 1 ano dentro da sua unidade escolar e poder fazer essa concorrência. E aí há uma divergência. Então, a nossa reivindicação não está sendo atendida. Nós vamos apresentar emendas através dos vereadores de oposição e vamos fazer um enfrentamento dentro da Câmara de Vereadores. Eu não sei se você se lembra de um grande embate que teve de Garotinho com na época, a auxiliadora, que era secretária de Educação. Ela saiu chorando, inclusive, porque ela pedia que, pelo menos, as pessoas da comunidade tivessem um currículo, né, fosse da educação. É a mesma coisa, e Garotinho na época era pior, porque na época era sem querer desmerecer qualquer profissão, mas era manicure, cabeleireiro, qualquer um podia concorrer à direção. Nós melhoramos um pouco no governo da Rosinha em exigir
pedi que fosse pelo menos um curso, né, de pedagogos. Mas neste agora, quer dizer, o projeto, quando ele era vereador, ele apresentou um projeto para concorrer à direção servidor estatutário estável. Agora, enquanto prefeito, ele volta atrás. E nós falamos isso. Nós colocamos isso para ele, é um tiro no pé. Ele desdiz o que ele apresentou na época enquanto era vereador. Então nós vamos brigar realmente para que haja... Isso já na sessão de hoje? Já na sessão de hoje. Por isso que nós estamos, inclusive, convocando todos os profissionais da educação para estarmos na sessão de hoje. Às 16h30 nós estaremos lá em frente à Câmara, porque esse projeto vai ser apresentado. Então, não é verdade. A outra coisa também que diverge é em relação à questão da idade, né? No nosso projeto, alunos até 12 anos, os pais votariam para alunos até 12 anos, né? E no projeto deles, ele apresenta alunos regularmente matriculados que tenham completado 16 anos. Quer dizer, a nossa rede pública, ele não tem alunos com 16 anos, só né? Jovens e adultos, o final, né? exatamente, só de jovens e adultos, é muito pequeno, é isso que eu quero dizer. Então, na verdade, também é algo que se contrapõe ao nosso. E vamos para o enfrentamento. Quer dizer, ele, na verdade, reafirmando, ele está fazendo muito parecido ao que ele criticava enquanto era vereador, que era do governo passado, permitindo a abertura de pessoas da comunidade para que se reelejam. Mais uma vez, os vereadores da base do governo vão estar indicando os seus cargos e fazendo com que essas pessoas sejam eleitas. Deixando claro aqui que a gente sabe que existem diretores e diretores. Não quer dizer que diretor eleito estatutário não tenha algum problema, mas ele vai ser eleito pela comunidade escolar, pelos alunos, pelos pais dos alunos, pelos funcionários. Então, essas pessoas vão ter o direito de estar colocando ou retirando, certo? Então, esses diretores não serão representantes do governo dentro da unidade escolar. Eles serão verdadeiros representantes da comunidade escolar, para junto fazer as reivindicações à Secretaria de Educação. Mas esses monstros, assim, acabam acontecendo no Brasil, né? Você, por exemplo, para ser presidente de uma grande empresa, você tem que ter conhecimento, Exato. Você tem que ter base, um currículo. Isso. Você vai ser o diretor de uma grande empresa de telecomunicações e você não entende de engenharia de telecomunicação, como é que pode? E às vezes é isso que está acontecendo em alguns casos. Por exemplo, os diretores hoje eleitos, eles se reportam aos vereadores que os indicaram. Então, que fizeram força. Houve eleição? Houve. Mas que fortaleceram as suas indicações. No caso de ser um servidor estatutário estável, ele está dentro da escola, ele conhece a realidade da escola. Lógico que nós temos alguns diretores que são diretores DAS, que são pessoas comprometidas, mesmo com influências de vereadores. Mas esta não é a regra, esta é uma exceção. E a gente não pode trabalhar com exceções, nós temos que trabalhar com a regra geral. Além disso, só para complementar, nós temos aí algumas pessoas falam assim, o próprio governo, mas vai ter pessoas, servidores que não vão querer concorrer. Por quê? Porque a gratificação é muito pequena para a direção. Sim, nós chegamos a falar sobre isso. Então, o que precisa fazer é que essa gratificação realmente seja condizente. Né? O DAS, ele recebe integralmente. E enquanto servidor, 50% do que ganha um servidor. Esse é o valor da gratificação. É só a gente ver uma forma de estar realmente remunerando, realizando essa gratificação melhorada para este servidor que vai querer concorrer. Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas já nos comentários do vídeo do prefeito anunciando a eleição para a direção, um vereador da base, o vereador Jorginho Virgílio, a gente tem até um trânsito fácil com o Jorginho, uma pessoa fácil de falar, né? Qualquer pessoa consegue falar com o Jorginho de forma muito fácil, um vereador bem acessível, mas o Jorginho foi lá e comentou que o prefeito estaria colocando um projeto sem passar pela base. Você já esteve na Câmara, esteve na bancada de oposição, tem algum risco desse projeto não passar, até mesmo com a bancada governista? Como você tem visto aí essas questões de bastidores, ou não tem acompanhado? Eu tenho acompanhado. Nós estamos constantemente indo à Câmara,
Nunca vi uma Câmara que vota tanto aplauso. Eu nunca vi. Meu Deus do céu. Aliás, você publicou isso, né? O presidente Fred, ele limitou, né? Pois é. Mas é incrível isso, né? Quer dizer, a questão das leis, a questão da fiscalização. Chegou um vereador, não lembro quem, que falou assim, mas Campos tem muitas leis, não precisa, a gente não precisa fazer isso. Bom, se não quer fazer leis, fiscalizem pelo menos, porque é isso. Nós estamos com as nossas, como eu falei inicialmente, as nossas unidades escolares caindo na nossa cabeça. Foram feitas algumas reformas? Foram, é verdade, mas precisa ter um planejamento para que as obras sejam realizadas. Nós temos, como eu falei inicialmente, tetos caindo na cabeça das crianças, creches superlotadas. Nós temos falta de profissionais da educação para fazer um atendimento digno. Os nossos hospitais, eu fui tomar a vacina para gripe, o algodão, não tinha álcool para botar no algodão. O algodão é seco. Fora as pessoas nos corredores. Eu estava ouvindo vocês falando sobre o caso de meningite. A Elaine Leão, que é uma servidora da área da educação, ela estava falando, houve uma denúncia daquele presidiário que ficou nos corredores do hospital até ser isolado. Você imagina o perigo de contaminação das pessoas que transitam dentro do hospital, aquele cidadão que estava ali, né, com meningite. Então, quer dizer, são muitos desmandos. Então, a nossa greve, o estado de greve que nós estamos agora, não é só pelo reajuste, é por falta de condições de trabalho, seja na área da educação, seja na área da saúde. Só para você ter uma ideia, diário, não teve diário esse ano, diário de classe. De classe, não teve. Nós ou comprávamos ou estamos fazendo nas folhinhas. Papel, não tem. Sabonete, um sabonete para 20 crianças na creche. Uma toalha de banho para 20 crianças na creche. É esta a nossa realidade. Então não é à toa que a comunidade apoiou a nossa greve, porque ela também está sentindo na pele o que está acontecendo no nosso município. E além de tudo, né, dirigir um colégio é um abacaxi, é uma responsabilidade, é espinhoso, é uma função espinhosa, porque você hoje enfrenta o politicamente correto, você enfrenta pais que não têm um pingo de noção do que estão fazendo, que acham que os filhos são intocáveis, que não pode haver disciplina. Por isso que eu acho que a gente, nesse momento, é importante da eleição, né? Eu espero que essas emendas, você falou da questão da base do governo, a gente sabe que vai depender da nossa pressão, né? Porque a eleição vem aí, né? Sim. Então, a gente sabe que essa Câmara, infelizmente, teve a questão do chequinho, que a gente acompanhou, aí os titulares saíram, quem assumiu, não estou falando de todos, quem assumiu também estava envolvido com chequinho, aí entra o terceiro suplente. Em alguns casos, nós temos sétimo, o terceiro, e tem outros, exatamente isso. Então, a gente sabe, né, dessa questão que permeia a Câmara de Vereadores, e as eleições estão aí, e lógico, a pressão da educação é que vai fazer com que realmente se modifique e que as nossas propostas sejam atendidas. Agora, continuando na área da educação, e depois quero falar de política partidária, para a gente fechar nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, o CEMEI tem sido vendido como uma grande bandeira da educação no atual governo. Particularmente, também sou servidor da educação, convivo com essa história de ser diretor de escola desde que eu sou criança, que minha mãe sempre fez parte como secretária, mas lá em São João da Barra, depois eu acabei passando um concurso para inspetor escolar também. Acabei trabalhando com minha mãe foi minha diretora, então isso faz parte do meu dia a dia, é uma coisa muito normal para mim. E eu acredito também que o CEMEI, a proposta do CEMEI de ensino integral é uma proposta interessante. Claro que ainda tem que se expandir, tem que deixar lastro, mas como você vê a implementação dos primeiros polos aqui no município? Essa proposta da educação em tempo integral é uma luta nossa da educação. Sim. Darcy Ribeiro foi quem primeiro implementou. Eu, inclusive, entro no Estado em 86, concursada para atuar no CIEP. Foi o CIEP da Carmen Carneiro, no Eldorado, e a proposta sempre foi uma proposta realmente que atenda a uma educação de tempo integral
para que os profissionais de educação inclusive pudessem ter o horário seu de planejamento, acompanhamento com os coordenadores pedagógicos. A criança teria o atendimento da aula, no contraturno ele teria aulas de reforço, né, como se fosse um professor de aula particular. Você teria atividades culturais, e aí precisa ter todo um apanhado em relação a isso. Os nossos animadores culturais, no estado e no município, o objetivo é esse, é o resgate da cultura da comunidade, levando para dentro da escola, fazendo esse trabalho. Atividades físicas, né, também estaria dentro desse patamar da horário de tempo integral. Quer dizer, essa é a proposta maravilhosa. Agora, nós precisamos expandir. É exatamente isso. Não adianta você ter um ou dois, e a rede toda está, de uma certa forma, ainda em condições péssimas de trabalho. Então, como eu falei agora, por exemplo, Maria Lúcia, que é próxima da minha residência, até bem pouco tempo estava dando choque, né? Estava dando choque. Então, quer dizer, é uma situação realmente que é drástica. Precisamos reverter esse quadro. Vamos mudar um pouquinho o tempo, vamos falar sobre política partidária. Você chegou a assumir o mandato de vereadora. Naquela época, se não me falha a memória, e peço você para me corrigir aqui, tinha você, Dona Penha e Ilsa, de representação feminina na casa. Hoje, a casa tem 4 vereadoras. A Joilza, a Marcele Almeida, que é a Marcele do Pata, você tem a Josiane Morumbi e a Rosilane do Renê. Como você tem acompanhado a evolução da representação feminina nos parlamentos, na política de forma geral no nosso país? Ainda é muito precária. Só para você ter uma ideia, nós mulheres fazemos parte de 51% da população votante e nós temos no Congresso Nacional apenas 9%. Na Câmara aumenta um pouco mais agora, né? Em 4, eram os 3, até há muitos anos atrás eram uma só. Então, ainda é muito pequeno. Eu acho que a mulher precisa ter a participação maior na política, nos espaços de poder, né? Sem desmerecer qualquer homem, mas nós temos a capacidade de administrarmos, né? A gente consegue dar conta de filho, consegue dar conta de fazer o trabalho profissional, conseguimos dar conta de fazer os movimentos sociais, sindicais. Aí eu estou colocando a minha experiência, eu tenho que me dividir com isso tudo e consigo fazer as coisas dentro dos limites do tempo. Então, eu acho que a gente precisa realmente estimular a maior participação de mulheres, que ainda é muito aquém, não só dentro da política, mas nos espaços de decisão e de poder. Acho que a gente precisa, não foi o suficiente ainda. E eu estou falando isso porque, de experiência, eu levei 1 ano em Brasília, na Secretaria Especial de Política para as Mulheres, e fiz parte da comissão que ajudou na elaboração da questão da cota de 30% dentro da legenda. Não era para a mulher ocupar essa cota como laranja, mas é um investimento. 30% dos recursos do partido também tinha que ser destinado para as campanhas de mulheres dentro dos partidos políticos. E hoje, na nominata, se você não tiver 30% de mulheres, você retira os homens. Então, não é complementação. Efetivamente, nós temos que ter 30% de mulheres na nossa nominata. Isso também se dá nos movimentos sindicais. Eu faço parte da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Nós estabelecemos essa cota. Aí você pode me perguntar, mas essa cota não é uma forma de subestimar? Não. É de estar a paralelo à estruturação de participação das mulheres, é de você estar realmente colocando aquele espaço para as mulheres ocuparem. Agora, essa próxima eleição, você falou isso com quem é político, que está falando em nominata aqui, montar nominata agora para a eleição sem coligação, vai ser um desafio tanto. Vai ser um desafio. E o PT, você continua, você faz parte da direção do PT? Sou vice-presidente do PT. E como que o PT em Campos está se estruturando para essa eleição? Você sabe que na última eleição faltou 320 votos de legenda para termos o vereador na Câmara, né? Quem foi o primeiro? Foi o Alexandre Lourenço, professor Alexandre. Então, 320 votos. Esse foi o quantitativo que faltou para termos um representante na Câmara de Vereadores.
sabe que a gente teve uma intervenção, o Garotinho na época acabou por cima tentando negociar com o Partido dos Trabalhadores na época do impeachment da Dilma, oferecendo os seus senadores e deputados federais. Você acompanhou isso, a própria Clarice deixou de votar e acabou o suplente votando. Não, o suplente não chegou a ser chamado. Isso, aí o voto contou a favor a Dilma. Então, quer dizer, isso tudo a gente sofreu muito no município de Campos, né? A gente sabe que o partido é feito de acertos e de erros, e no nosso entender, este foi um erro da direção do PT nacional em querer interferir diretamente numa decisão partidária, que foi através de convenção, de que foi o apoio à candidatura do Caio naquele momento. Então havia essa coligação, porque no cenário nacional o Ciro estava se desenhando para ser o vice de Lula, então houve uma orientação nacional de que a gente também fizesse as alianças. Na época, acirradamente, o Rafael Diniz participava de um partido, e é do partido, que foi a favor do impeachment. Então não tinha sentido o Partido dos Trabalhadores do município de Campos fazer uma aliança com o Rafael, e acabou acontecendo isso. Nós levamos mais tempo tentando resolver essa imposição, essa interferência, do que fazendo campanha, do que organizando. Então faltou realmente. E atualmente, nessa questão de 100 coligações, nós vamos ter que uma margem de 11 mil votos. Cada partido tem que ter 11 mil votos no voto de legenda. Então, nós vamos trabalhar, nós temos o nosso Zé Maria Rangel, que foi muito bem votado no município de Campos para deputado federal, que ele é o presidente da Federação Única dos Petroleiros, foi bem votado em Campos e também no estado do Rio de Janeiro. Ele teve mais voto, inclusive, que deputados eleitos, o Luiz Sérgio, e outros. Pancera também, que mas veio... o fenômeno do Bolsonaro fez muito isso, né? A gente pegar aqui, o próprio ex-presidente da Câmara, Marcão, teve mais votos do que muito deputado eleito. Não entrou também por causa da legenda ali, um pouquinho de voto. Então nós vamos ter que reunir pessoas, para poder juntos nós estarmos, pelo menos, tendo 11 mil votos. Nós estamos já trabalhando isso. Pessoas de ponta para poder ter essa, não a coligação, estarem participando da nossa combinada. Odisseia, recentemente eu ouvi muita gente, inclusive opositores ao PT, declararem e reconhecerem a importância do PT como partido. Muitos opositores, não foram poucos. Não. Discordo da ideia do PT, mas acho que existe uma importância muito grande do partido. Você, como membro do partido, você não acha que faltou e ainda cabe uma certa meia-culpa, ou uma certa... não é meia-culpa, vamos pensar no que foi errado, vamos pensar no que é certo e vamos... Olha, na verdade, eu entendo que nós fomos punidos muito mais pelos nossos acertos do que erros. Eu acho que um dos erros principais do Partido dos Trabalhadores foi a não divulgação do que nós fizemos. Porque, só para vocês terem uma ideia, na área da educação, vou falar principalmente na área da educação, o índice de investimento, não só nas universidades, como na educação básica, foi imenso. Nós conseguimos, de uma certa forma, construímos 214 institutos federais, universidades. A questão da 38 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e foram inseridos no que a gente chama de classe C. Então, nós tivemos muitos acertos. Acho que os nossos erros foram, claro que Lula, inclusive, agora... do jeito que ele está lendo, do jeito que ele está estudando, analisando e tendo tempo para analisar, ele saindo, e com certeza ele será nosso presidente da República, ele vai acertar muito mais, baseado nos erros que nós cometemos, isso eu não tenho dúvida. Mas eu acredito que nós fomos penalizados muito mais pelos nossos acertos do que erros. Então, a nível do município em si, nós estamos com a proposta
uma proposta de estarmos criando uma frente com partidos progressistas e partidos de esquerda, e construindo um projeto. Esse projeto é que vai estar escolhendo um nome para ser esta terceira via. Esse projeto prevê então o nome do executivo do PT ou da necessariamente não do PT, da Aliança. São partidos da frente com partidos progressistas e partidos de esquerda. Agora, então nós vamos estabelecer um projeto. Falando então nessa questão da sucessão municipal, a gente tem o prefeito Rafael Diniz como candidato natural à reeleição, os deputados estaduais Gil Viana e Rodrigo Bacelar, já com o nome posto no tabuleiro. O Rodrigo fala em questão de projeto também, nesse projeto incluiria inclusive o Gil e o Caio Viana, que foi candidato em 2016, e o PSDB teve aqui o Leslie Beethoven, colocou o nome também no tabuleiro. Tem outros nomes que se desenham, Roberto Henrique já se colocou como pré-candidato. Enfim, nós estamos no pré-eleitoral, são muitas pré-candidaturas. Como você tem acompanhado aí esse desenho de tabuleiro político para a sucessão em 2020? Na verdade... esqueci o Vladimir também, né? O Vladimir Garotinho. Vladimir, exatamente. Rafael versus o Vladimir, e aí o Caio, o Gil e o Rodrigo se colocam como uma terceira via. E aqui há um suposto acordo entre eles que quem tiver a melhor na questão eleitoral, né, nas pesquisas, poderão um apoiar o outro. E aí eu coloco, né, que, na verdade, o Rafael, ele foi eleito em cima do voto de protesto, reafirmando. E em cima de uma mudança que não aconteceu. Muito pelo contrário. Ele mexeu principalmente na classe menos favorecida no município de Campos. E aí eu vou citar algumas questões. Ele disse que não mexeria na passagem a R$1, mexeu. Que não mexeria no restaurante popular, mexeu. Então, corte do cartão alimentação, Bolsa Família. Então, ele trabalhou, né, dentro de uma lógica de corte de gastos, mas corte de gasto que prejudicou principalmente a população. Eu trabalho em comunidade, eu sou do Parque Guarulhos, no Félix Miranda, e do Cidade de Luz, que é próximo. Não tem jeito. Reverter esse quadro da mente da população, do imaginário da população, de que o Rafael poderá fazer algo positivo para o município de Campos, já foi destruído, né? Então, não acho, tem a máquina, é forte a máquina, ninguém pode deixar de reconhecer isso, mas acho difícil, tá? O Vladimir, apesar de hoje, pelas atitudes do Rafael, ele ser o maior cabo eleitoral do governo passado, mas muita gente não quer o retorno, porque sabe que o governo passado realmente destruiu a nossa cidade, com empréstimos, né, com tudo. Então, apesar de ter algumas medidas, vamos dizer, populistas, aí eu considero algumas populistas, não é à toa que houve troca do chequinho, né, que a gente vê, em troca de votos, e outras coisas mais, né? Praticamente era só empréstimo. Então, também acho que não tem chance. E a terceira via, né? Eu não acredito que se Caio, acho que eu estava até conversando isso no intervalo, na eleição passada, tinha o Caio nas pesquisas, Caio e Rafael, como os nomes apontados para serem os nomes do voto de protesto anti-garotismo, anti-garotinho, anti-rosinha. Com a saída do apoio de Arnaldo para Caio Viana, esses votos migraram para Rafael. Então, o Caio, se não tiver o apoio do pai, que eu não sei se isso está se desenhando, ele não consegue. Até porque, e ainda falo mais, o Arnaldo ficou queimado, vamos dizer assim, em relação à questão do apoio dele à candidatura de Pudim, que na época do seu governo foi o seu principal adversário. E isso, na mente da população, não ficou bem. Caiu mal, né? O Gil Viana representa, querendo ou não, já participou de governos, governo de Rosinha, depois foi vice de Caio, não sei como fica isso no imaginário da população. Rodrigo Bacelar está sendo primeira vez, né, como candidato a deputado, não sei como fica nesse imaginário, mas também já perpassou pelos governos, vamos dizer, né, no caso não ele, mas
o Marco Bacelar, que eu gosto muito do Marco Bacelar, mas a realidade é essa. Então nós, do partido, dessa frente, com partidos progressistas e de esquerda, nós precisamos criar um projeto de terceira via para esse município. E agora, escolhermos um nome. Nomes não faltam, tá? Nomes não faltam. E vou citar. 2020 caminha para uma eleição em 2 turnos? Com certeza, não tenho dúvidas disso. E a fragmentação da terceira via não favoreceria essa polarização que se desenha, onde parece que Rafael quer enfrentar Vladimir, Vladimir quer enfrentar Rafael? Essa fragmentação, eu acho que isso, na verdade, nós precisamos sentar e conversar, né? Precisamos apresentar essa alternativa. Por exemplo, aí eu posso citar dessa frente vários nomes aqui. Nós temos o professor Jefferson, nós temos o próprio Zé Maria Rangel, que teve uma visibilidade muito grande agora por ser petroleiro, pela questão do embate do que está acontecendo na Petrobras. Nós temos a professora Aninha, que é da UF. Nós temos José Luiz Viana, que também já foi reitor da UF. Ou seja, nomes de pessoas, Roberto Moraes, nomes de pessoas que conhecem a cidade na palma da mão, né, e que são gestores e que podem trazer para a população uma alternativa real de construção para uma cidade que possa realmente caminhar de forma correta, não só com discurso, mas com práticas, né? O professor Jefferson, só para registrar, teve aqui e descartou ser candidato. Eu sei, é verdade. Ele está focado agora na questão dele, da reitoria. Mas nada que um projeto construído coletivamente com partidos democráticos, né, com progressistas e o partido de esquerda, que não possa mudar de opinião. Bom, então são 8 horas e 35 minutos. Como o tempo passa rápido, né? Já? Principalmente quando o entrevistado fala bem, né, Arnaldo? Quando o entrevistado fala bem é mais fácil. Poupa-nos perguntas. Sim. Odisseia, muito obrigado por ter vindo ao Folha no Ar primeira edição. Agradeço, né, a honra que você nos deu. E eu e Arnaldo vamos continuar e saiba que nós estamos abertos a você quando você quiser. Eu queria só terminar a minha fala dizendo claro. Que nós vamos continuar na luta a nível municipal. Nós temos um plano de carreira que precisa ser implementado. Nós estamos com defasagem no nosso plano de carreira. A inclusão de auxiliares de turma, de outras categorias que estão fora do plano de carreira, como auxiliares de turma, que trabalham nas creches junto com as professoras. Nós temos também os nossos inspetores, nós temos também os nossos auxiliares de secretarias, animadores culturais. Ou seja, nós entendemos que todas as categorias que compõem a educação têm que estar dentro do plano de carreira. Então, a nossa luta vai continuar e convocarmos todos e todas para estarmos hoje na Câmara de Vereadores por conta da eleição, e dia 14 é fundamental. Contra a reforma da Previdência, contra o corte de 30% na área da educação, porque precisamos realmente reagirmos a esses desmandos do governo Bolsonaro junto à população, né, do Brasil. Bom, Arnaldo, vamos então a um pequeno intervalo. Muito obrigado, Odisseia, mais uma vez. Agradeço a todos. Mais uma vez, e voltaremos já com mais. Eu e o Arnaldo vamos fazer aqui uma finalização do nosso programa. Daqui a pouquinho. Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campistas.